bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem para cada um de vocês. Uma alegria novamente de chegarmos até você, ao seu lar, com a nossa mensagem do Evangelho diário. Estamos nesse nosso itinerário, nosso caminho quaresmal, um caminho de conversão, de preparação para celebrarmos a Páscoa da Ressurreição. Hoje, caros irmãos e irmãs, quinta-feira, dia 14 de março. Nesse nosso itinerário quaresmal, nós vamos então rezar, vamos refletir a partir do Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 31 até 47. Disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano. Mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as palavras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a estes vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como que acreditareis então nas minhas palavras? Vejam, meus caros irmãos e irmãs, nesse trecho do capítulo 5 de João, Jesus, ele continua a responder aos judeus. E percebamos que esse discurso, ele vai endurecendo. É muito perceptível que vai aumentando de uma forma gradual a separação entre o eu de Jesus e o vós dos adversários. O texto, ele marca como que a culminância do processo intentado por Deus contra o seu povo predileto, mas que permanece rebelde, permanece cego, permanece surdo, com o coração fechado. O que nos narra o Evangelho? Diz que as autoridades religiosas pedem um testemunho que garanta a missão de Jesus. Querem provas. Testemunho em causa própria, é bom sempre dizer isso. O testemunho em causa própria, ele não vale. Ele perde sua força. E ao mesmo tempo, nós vamos perceber que testemunhos a favor de Jesus não faltam. O próprio Jesus destaca 4, que são testemunhos favoráveis a ele. João Batista é o seu precursor e o aponta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que que João Batista apresenta Jesus.
O outro testemunho favorável a Jesus as obras que ele realiza são obras as quais o Pai lhe concede realizar. O próprio Pai dá testemunho do seu Filho Jesus. Lembre, este é o meu Filho amado. Enfim, um outro testemunho favorável são as Escrituras, em particular Moisés. As Escrituras, todas elas dão testemunho a favor de Jesus. Ora, mesmo diante de tantos testemunhos, de tantas coisas que atestam quem é Jesus, a sua missão, seus adversários não se rendem, não mudam suas opiniões, coração fechado, tendo os olhos vendados, tendo os ouvidos tapados, para a verdade. Fechados estão no seu mundo. Então, fechados aí, eles se contentam com os elogios recíprocos e dão testemunho em seu próprio benefício. Não aceitam Jesus, de quem vão se distanciando cada vez mais. Há um convite implícito para nós aqui. E talvez implícito até é uma forma de dizer, mas muito direto. De fato, como que nós acolhemos? Como que nós acolhemos e nos aproximamos cada vez mais de Jesus? Como que a gente acredita na palavra, nas Escrituras que dão testemunho de Jesus? E como que a gente acolhe tudo isso em nosso coração, sem permanecermos como seus adversários, com os nossos olhos fechados e com os nossos ouvidos tapados para a verdade. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 15 de março, a gente reza, a gente reflete com João capítulo 7, versículos de 1 a 2, depois versículo 10, e aí saltamos para os versículos de 25 até 30. Jesus andava percorrendo a Galileia. Ele evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Veja, caros irmãos e irmãs, quanto mais a gente vai se aproximando da Páscoa, da ressurreição, a gente vai percebendo que sempre mais vão se acirrando os conflitos. A busca por prender Jesus, a busca por matar Jesus. Mas é bom primeiro também dizer que Jesus não é um provocador. Porém, a sua pessoa suscita interrogações e inquietações crescentes nos seus contemporâneos, enquanto os chefes judeus, movidos pela rejeição a Jesus, decidem então que sim, temos que eliminá-lo, temos que matá-lo. E Jesus, diz o Evangelho, ele aguarda serenamente a hora do Pai. Jesus não foge, mas também a gente pode dizer assim, ele não apressa os tempos. Ele evita, como nos narra o Evangelho, evita a Judéia, e quando decide subir então até Jerusalém, ele faz como que em segredo, às escondidas. Mas ele é rapidamente reconhecido e logo as opiniões se dividem agora sobre a sua messianidade. Para alguns membros do círculo apocalíptico, se Jesus vem de Nazaré, ele não é mais do que um impostor.
pois para eles, quando chegar o Messias, ninguém vai saber de onde que ele vem. Entretanto, Jesus sabia bem de onde ele vinha. Por isso que ele gritava, proclamando de modo solene e com certa autoridade: eu não venho de mim mesmo, há um outro fidedigno que me enviou, e que vós não conheceis. Eu é que o conheço, porque procedo dele, fui ele que me enviou. Dessa forma, Jesus grita, fala, proclama. Com uma sutil ironia, ele afirma que a sua origem ela é efetivamente desconhecida dos que julgam saber muito, daqueles que têm os olhos fechados e os ouvidos também fechados, e que por isso não têm capacidade de reconhecerem ele como enviado de Deus. Então essas palavras elas ecoam nos ouvidos dos adversários como ironia, como insulto, mas também como blasfêmia. Certamente eles estão pensando: quem é esse Jesus para falar tal coisa para nós? Por isso, tentam se apoderar dele, mas não conseguem, pois ele é o Senhor do tempo e também das circunstâncias. Ele se submete totalmente à vontade de Deus, e o Evangelho diz no final que as pessoas, mesmo tentando prendê-lo, ninguém conseguiu colocar a mão nele, porque a hora dele ainda não tinha chegado. Portanto, para nós, essa mesma perspectiva da reflexão do Evangelho da quinta-feira. Permanece o desafio, o convite para nós. Como que a gente acolhe Jesus? Como que a gente reconhece em Jesus a sua messianidade? Como que a gente acolhe a sua palavra? Como que a gente acolhe os seus gestos? Reconhece nele o divino, no sentido de que nós reconhecendo, também nós devemos, no nosso cotidiano, também pela nossa palavra, pelo nosso testemunho, tornar Deus conhecido. E finalizando o nosso itinerário desta quarta semana da Quaresma, no sábado, dia 16 de março, nós vamos rezar, vamos meditar nos nossos corações com o Evangelho de João, capítulo 7, versículos de 40 até 53. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns objetavam: porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. E então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. E então os fariseus disseram-lhes: também vós deixastes se enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de eu ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Veja o Evangelho de João nesse trecho do sábado, finalizando esse nosso itinerário da quarta semana. Mostra aquilo que foi falado na boca do velho Simeão. Jesus vai ser causa de ruptura, causa de divisão. O Evangelho de João agora o confirma, que houve divisão no meio do povo por causa dele. A respeito das opiniões, a respeito dele, mas a respeito também de acolher ou rejeitar Jesus. A respeito de Jesus, narra o Evangelho,
que correm muitas opiniões, muitos palpites diferentes uns dos outros. No meio do povo, alguns consideram ele profeta, colocado ele naquela esteira dos antigos profetas. Outros se arriscam a dizer que ele é o Messias. Os guardas do templo vão prendê-lo e voltam de mãos vazias, com a firme convicção de que ninguém falou assim, jamais. As autoridades religiosas, por sua vez, ficam então semeando a dúvida, tentam confundir o povo simples, por isso que recorrem ao preconceito e ao desprezo. Jesus vem da Galileia, e as Escrituras dizem que o Messias haveria de nascer em Belém. Mais ainda, os chefes do povo e os fariseus não acreditam nele. Como pode o povo comum ter uma opinião diferente? Os detentores do poder e da sabedoria olham a situação com sarcasmo e desprezo, porque temem também perder o seu prestígio. É uma sequência de ações. Humilham os guardas, que voltam admirados, dizem assim: olha, ninguém falou assim como ele, nunca vimos. Desprezam as multidões, as pessoas humildes. Essa multidão que não reconhece a lei é feita de pessoas malditas. Acabam por fim caçoando o respeitado, conceituado Nicodemos, como que se fosse um ignorante, um desinformado. Vai lá, estude e verás que da Galileia não vai surgir profeta nenhum. Os argumentos dos chefes não convencem. Ao contrário, causam dispersão. João termina o trecho desse evangelho do sábado de uma forma abrupta, a narrativa, deixando uns com maior desejo de conhecer Jesus e outros tantos mais decididos, então, a recusá-lo. Por que eu faço toda essa introdução? Porque também hoje as opiniões se dividem acerca de quem é Jesus. Muitos se fecham nas suas dúvidas, na sua indiferença, porque recusam aquele que pode trazer a paz aos corações e a união entre as pessoas. Muitos não o buscam realmente, ele como a verdade, mas apenas confirmar os seus preconceitos. Também não faltam ameaças, perseguições, condenações de inocentes. Felizmente também não faltam pessoas corajosas, assim como Nicodemos, que são capazes de desafiar a opinião dos que são os detentores da verdade, porque estão decididamente apaixonados pela verdade que é Jesus. Para estar com Cristo, meus caros irmãos e irmãs, é preciso a gente estar cordialmente abertos aos desejos de Deus, à verdade de Deus, à luz de Deus. Então sim, seremos capazes de acolher a Cristo em todos os momentos e situações das nossas vidas. Não foi fácil para os contemporâneos de Jesus acreditar nele. Devemos estar gratos àqueles que acreditaram e que depois nos transmitiram a fé. Com essa gratidão, havemos também de nos sentir estimulados a procurar Cristo onde Ele se nos revela hoje. É a única coisa importante na nossa vida, reconhecer a Cristo, nos encontrarmos verdadeiramente com Ele, aderir a Ele de todo o nosso coração. Com essa mensagem, caros irmãos e irmãs, eu concluo então as reflexões deste nosso itinerário da quarta semana da Quaresma. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, uma boa preparação quaresmal para celebrarmos com alegria a Páscoa da Ressurreição. Paz e bem.